sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Aqui no Aras Agromen, um esporte é bem praticado, mas eu não estou falando de qualquer esporte, eu estou falando de um dos mais bonitos e imponentes que existem no mundo equestre. É o salto. Vamos conferir a partir de agora? Veja só. Inicialmente, os cavaleiros saltavam com o corpo na vertical e para trás, tendo como ponto de equilíbrio a boca do cavalo através das rédeas e das pernas. No final do século XIX, o capitão italiano Federico Caprilli inovou a técnica de saltar, deixando a cabeça e o pescoço do cavalo livres, procurando não interferir no equilíbrio natural do cavalo durante a trajetória do salto. Mudou a posição do cavaleiro na sela. O cavaleiro com estribos mais curtos, o corpo levemente inclinado para frente e seguindo, durante a trajetória do salto, a mesma direção do corpo do cavalo, liderando o seu lombo. O brasileiro de hipismo é uma mistura de várias raças importadas e com isso fica difícil de ter um padrão. É um cavalo mais alto, de cernilha alta, um cavalo comprido e normalmente é utilizado para CCE e para salto. Com cavalos tão altos e lindos quanto os BH, brasileiro de hipismo, fica muito difícil você não ter uma certa curiosidade de entender e absorver tudo o que envolve o meio desse cavalo. Um desses incentivos, por exemplo, é você vir assistir uma modalidade como o salto. É tudo muito lindo e encantador. Pioneiro entre os esportes hípicos a serem praticados no país, o salto teve sua primeira competição em abril de 1641, quando da realização do torneio de cavalaria em Mauricéia, hoje a cidade de Recife, Pernambuco. Depois dessa iniciativa, passaram-se 222 anos até o início da oficialização dos esportes equestres clássicos no Brasil, que se deu em 1863, quando do nascimento da Escola de Equitação de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em uma iniciativa do capitão do Exército Luiz Jacomé de Abreu de Souza. Praticado pelas elites do eixo Rio-São Paulo, o esporte ganhou novo impulso com a criação da Sociedade Hípica Paulista em São Paulo, em 1911, e da Federação Brasileira de Hipismo, em 1935, no Rio de Janeiro, que inspirou a criação da Confederação Brasileira de Hipismo, CBH, no final de 1941. Os animais chegam da fazenda com 3 anos de idade e eles vão para um setor que é conhecido como doma. E lá eles iniciam o animal no esporte. Eles ficam 1 ano se preparando. A partir desse ano eles começam a trabalhar o cavalo em cima do salto. Os animais já são animais de salto, então eles não precisam treinar muito para isso. A própria raça já é para salto. O estado de São Paulo é o maior reduto de praticantes de salto do país. Conforme levantamento em agosto de 2008, nos últimos 10 anos, a Federação Paulista de Hipismo registrou mais de 5.000 concorrentes ligados a 292 entidades distintas e distribuídas por 158 cidades, somados atletas de salto e da equitação fundamental para atletas iniciantes. A modalidade é responsável por 82% dos federados. E aí esses animais treinam todos os dias, por volta de 50 a 1 hora. E aí ao longo da sua carreira, eles vão subindo de categoria e chegam nas provas fortes, são as provas de 1,45 m, 1,50 m. Aqui nesse setor nós temos os garanhões. Hoje, os nossos garanhões nem todos trabalham. Trabalham leve, mas eles estão mais para a reprodução. Os 2 principais já saíram do esporte,
Hoje eles estão mesmo só na reprodução, trabalham leve porque tem que sair da cocheira. A primeira participação dos cavaleiros brasileiros no esporte foi em 1942 no Chile. Um salto ainda maior para o esporte no Brasil foi quando o país mandou seus cavaleiros em 1948 para a primeira participação nas Olimpíadas de Londres, na Inglaterra. Em 1948, Londres, na Inglaterra, teve a primeira Olimpíada em que o Brasil participou. Formada somente por militares, a delegação foi chefiada pelo general Edgar Amaral e contou com o tenente Franco Pontes, montado em Itaguaí, e os capitães Rubem Continentino, com Bom Joir, Eloy Menezes, montado no Sabu, e tenente Renildo Pedro Guimarães Ferreira. O veterinário foi o capitão Darcy Vilaça. O transporte dos cavalos para a Inglaterra foi feito por um navio Loble brasileiro e a viagem durou 32 dias. Alguns cavaleiros seguiram na mesma embarcação. Em Londres, cavaleiros e animais ficaram alojados na Escola Militar de Sandhurst. A Prova das Nações teve como palco o tradicional e famoso estádio Wembley, e o time brasileiro sofreu algumas alterações com a troca improvisada de cavaleiros. Morote, que havia sido selecionado para competir na prova de salto, foi escalado na última hora para disputar o CCE, montado Guapo de Eloy, que por sua vez ficou no time reserva de salto com o Zabu. No final dos jogos, a melhor colocação do Brasil foi o 10º lugar de Franco Pontes em Itaguaí. A final da Copa do Mundo, FEI World Cup Show Champion Final, é uma competição anual que reúne os melhores cavaleiros, amazonas e cavalos do mundo. Criada em 1978, hoje ela compreende 14 ligas seletivas, totalizando aproximadamente 132 GPS seletivos. Rodrigo Pessoa e o garanhão de sela francês Balobé du Roé são o conjunto mais premiado na história da competição, com suas 31 edições. Rodrigo e Balobé levantaram, além do tricampeonato consecutivo em 1998, 1999 e 2000, nada menos que 2 vice-campeonatos em 2001 e 2003 e uma terceira colocação em 2002. Rodrigo ainda aparece em 4º lugar com o Special Envoy na final de 94 e finalmente em 2009 em 5º, montando Rufus. Porque eu gosto do conjunto, eu me sinto bem com animais, eles mostram confiança e eles são bonzinhos, dóceis e carinhosos. E minha mãe sempre esteve montando, daí eu sempre, minha vida toda montei e eu comecei a gostar de montar cavalo. Eu já ganhei várias provas e eu compito há uns 4 ou 5 anos. A minha prova começa essa sexta e ela é de 3 dias, vai até domingo e eu tenho bastante amigo aqui. Hoje você conheceu um esporte muito bonito e bem difundido já no Brasil, que é o salto. Amanhã nós vamos voltar para conhecer a raça que pratica esse esporte, mais conhecidos como BH, Brasileiro de Hipismo. Até lá! Tchau!